vai falar que o Macron é que estava na liderança. Amém, amados? Ezequiel capítulo 38. Ezequiel capítulo 38. Ezequiel 38, a formação da Aliança do Norte. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 23. Amém? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Profetiza contra eles. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhando todos a espada, persas e etíopes, e Puti com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Tomarga, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo, que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias, serás visitado. No fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia terás imaginações no teu coração, e conceberás mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso e vivem seguros, que habitam todos sem muros, e não têm ferrolhos nem portas. Isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas, que se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Sabá e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus governadores rapaces te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar prata e ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grandes despojos? Portanto, a filha do homem profetiza e diz a Gog: assim diz o Senhor Deus: acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não o saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, presta atenção, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderosos exércitos, e subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande. Pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. Será fortemente o quê? Sacudida a terra de Israel.
de tal sorte que os peixes do mar e as aves dos céus e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se volverá contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva. Grandes o quê? Grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então qual é a sexta profecia que precisa se cumprir, amados? A formação da Aliança do Norte. Então, os estudiosos da Bíblia, no século passado, eles achavam, irmãos, no final do século passado, eles achavam que a Aliança do Norte se tratava da antiga União Soviética. E que essa União Soviética viria contra o povo de Israel, cumpriria esta profecia, tá? E eu não sei se você sabe, porque a intenção da União Soviética, ou da antiga União Soviética, que é a atual Rússia, era dominar o mundo inteiro. Era um bloco filosófico, né? Militar, político-militar, que tinha como intenção dominar o mundo inteiro. E qual que era a filosofia deles, se você não sabe? A filosofia comunista exclui Deus e exclui a religião. Deus e religião. Como costumam dizer, ou como um de seus filósofos e idealistas diz, a religião é o ópio do povo. Então, eles excluem totalmente Deus e a religião. Esta é a razão, entenda isso, abrindo um parênteses, esta é a razão pela qual eu e você não podemos levantar uma bandeira vermelha, porque a bandeira vermelha exclui totalmente Deus e a religião. Não admite isto. Eu e você não podemos. Se você quiser ser carta branca, se você não quiser assumir uma posição, é com você. Mas você não pode levantar uma bandeira vermelha. Porque se você estudar a história, você vai ver que eles foram contra isto. Os meus e os seus irmãos, crentes em Jesus, foram torturados. Eles sofreram. Os países como Cuba, países como Rússia, União Soviética, países como Coreia do Norte, até hoje é proibido o evangelho lá. Países como China, os nossos irmãos eram mortos, torturados. Sabe, amados, como que eles estudavam a Bíblia? Você sabe como que eles estudavam a Bíblia? Eu destacava uma folha como esta e entregava para a Rosa. E destacava uma folha como esta e entregava para um outro irmão. Você tinha o direito de ficar com aquela folha por uma semana. Na próxima semana, quando nos encontrássemos, você entregaria a sua folha para outra pessoa e a outra pessoa te entregaria a folha dela. Porque as Bíblias foram destruídas. Bíblias para o povo nos países comunistas e socialistas tinham que ser contrabandeadas. Leia o livro do irmão André, o contrabandista de Deus, e você vai entender muito bem o que é isto. É por isso que eu e você não podemos levantar uma bandeira vermelha. Porque eu não posso ir na igreja, levantar as minhas mãos e glorificar o nome do Senhor Jesus e defender ideais comunistas e socialistas. E era esta a intenção da União Soviética. Eles queriam dominar o mundo, mas eliminar do mundo a religião e eliminar do mundo Deus. Mas nós vimos que falhou. Porque em 89, quando o muro de Berlim cai, a União Soviética, naquele momento, né, de certa forma, perde a sua força e fica como se fosse um homem que estivesse doente. Não tinha mais força para poder vencer. Eles estavam em frangalhos. Mas com o tempo eles se reergueram. Com o tempo eles se levantaram. E hoje você sabe que é a maior potência do mundo. Quais são elas? União Soviética. E depois da União Soviética, Estados Unidos? Israel? Não. China. São as maiores potências do mundo. Então, quando
Quando o Senhor fala com o profeta Ezequiel, dizendo, volve o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, literalmente para esta direção que eu estou apontando, para o norte, volve o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, e profetiza contra ele. Ele diz que as tropas, no versículo 6, as tropas vêm do norte. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Tomarga, do lado do norte, todas as suas tropas, muitos povos contigo. Está dizendo que um povo virá do extremo norte para tentar contra o povo de Israel, para cercar o povo de Israel. Amém? Então, para que você possa entender essa profecia e para que nós possamos encontrar de fato esse lugar, nós precisamos entender que, biblicamente falando, o centro do mundo está aonde? Na cidade de Jerusalém. Jerusalém é o ponto zero. Jerusalém é o centro do mundo. Foi o Senhor quem determinou, foi o Senhor quem escolheu. Pastor, geograficamente não é. O ponto zero é onde passa o meridiano de Greenwich. Passa pela Espanha, passa lá pela Inglaterra, não sei, tá? Mas não, amados, é o centro do mundo, biblicamente falando, para que você possa entender as profecias, é Jerusalém. Então, a partir de Jerusalém, nós podemos encontrar a referência desses lugares, tá? Então, para que nós possamos encontrar o extremo norte, ou o norte, a que a profecia se refere, tá? Nós precisamos encontrar o extremo sul. Quando a palavra de Deus ela fala a respeito do norte, na maioria das profecias ela fala a respeito do norte, ela está se referindo à Síria, que está próximo de Jerusalém, de Israel. Quando ela fala do sul, ou quando se refere ao rei do sul, ela está falando do Egito. Quando ela fala do oeste, ela está falando da Europa Oriental. Quando ela fala do leste, ela está falando do Iraque, do Irã, ou dos persas, tá? Mas, quando ela fala das extremidades, para que nós possamos encontrar as extremidades do norte, de onde esse povo está vindo, porque não está falando aqui a respeito dos assírios, está falando de um outro povo, dos descendentes de Jafé, filho de Noé. Para que nós possamos entender, para que nós possamos encontrar, nós precisamos encontrar o sul, ou o extremo sul. E o Senhor Jesus fala a respeito do extremo sul, quando ele fala em Mateus, no capítulo 12. Em Mateus, no capítulo 12, no versículo 48, quando ele se refere à rainha de Sabá, ele fala a respeito do extremo sul. Mateus, capítulo 12, versículo 42. Olha o que ele diz. A rainha do sul se levantará no juízo. A rainha do sul, e nós sabemos que é a rainha de Sabá. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra. Dos confins da terra. Da onde? Do sul, dos confins da terra, para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Então ele está dizendo que a rainha de Sabá, a rainha do sul, veio dos confins da terra, das extremidades do sul. E hoje nós sabemos muito bem que ela veio da onde? Da Etiópia. Sabá ficava na Etiópia. Então ela era uma rainha etíope. E o mundo conhecido naquela época, irmãos, na época dos profetas, na época de Jesus, as extremidades do mundo conhecido era, no sul ficava a Etiópia. Se você traçar uma linha reta, tá? Se você traçar uma linha reta, acho que não vai dar para você ver aqui. Se você traçar uma linha reta de Jerusalém até a capital da Etiópia, que é a antiga Sabá, você terá uma distância de aproximadamente 2.200, deixa eu achar aqui. 2.253 quilômetros. Então, o extremo sul fica a sul de Jerusalém, né, a 2.253 quilômetros para o sul de Jerusalém. É de onde veio a rainha de Sabá, quando o Senhor Jesus disse, veio dos confins da terra. Então, para que eu possa encontrar o norte, eu vou girar esta direção, pegar esse raio de 2.253 quilômetros, eu vou fazer um giro para o norte. E quando eu giro para o norte, você sabe aonde que vai dar? Saindo de Jerusalém, tendo Jerusalém como ponto central. Saindo de Jerusalém, sabe aonde que vai dar? Moscou.
Alguns estudiosos das profecias, eles diziam que quando se tratava de Gog e Magog, estava se referindo à Turquia, ou ao rei da Turquia. Mas não, para que nós possamos encontrar o extremo norte do mundo antigo, nós vamos fazer esse giro de 2.250 quilômetros, 53 quilômetros, e nós vamos encontrar Moscou. Eu não sei se vai dar para ver, está muito apagado. Atrás, para cá um pouquinho, para trás. Aí. Deu para ver, irmãos, o raio? Dá para ver. Deu para ver, Rosa? Pode tirar. Amém, irmãos? Vocês entenderam? Então está fazendo referência a que povo? Está fazendo referência... Isso. Está fazendo referência à Rússia, a antiga União Soviética. Irmãos, este é o povo que formará uma aliança chamada Aliança do Norte e descerá contra Jerusalém para a destruir, contra o povo de Deus, para os destruir. Então, se você parar para pensar na profecia e analisar a profecia, o extremo norte é toda a região da antiga Rússia, ou seja, todos esses países que estão ao redor do Mar Morto, Croácia. Nós olharmos aqui, nós vamos ter ao redor do Mar Morto. Ao redor do Mar Morto, Ucrânia, Romênia, Croácia, Turquia. São os países que nós temos ao redor do Mar Morto. Esse povo, entenda isso. Presta atenção, caminha comigo. Este povo formará uma aliança e virá contra o povo de Israel. É um conglomerado. Eles serão um conglomerado, uma aliança militar e descerá contra o povo de Israel. O que entendemos é que haverá uma aliança do norte contra o povo de Israel, de acordo com a profecia, e eles invadirão o território de Israel. Esta aliança será militar e terá também o apoio dos países do sul, porque ele se refere a Sabá, ele se refere aos etíopes, ele se refere a Put, que são povos da África. A África da África, como que eu posso dizer ali, do sudoeste da África, tá? Do centro-oeste da África, perdão. Da África Central, isto. Essas alianças sempre começam em torno de questões econômicas, depois políticas e posteriormente questões militares. Assim como foi com a União Europeia e a OTAN, assim será a Aliança do Norte. Então a chave para a interpretação da profecia não é apenas a Rússia, mas os países que estão em volta do Mar Negro. E aí, o que nós temos de entendimento? E entenda isso, porque quando eu estudei isso, quando eu aprendi isso, amados, eu não fazia noção, porque eu achava que era só o exército do anticristo que lutaria contra o povo de Israel. Mas o que nós entendemos pela palavra do Senhor, quando nós começamos a destrinchar e a estudar as profecias, é que o mundo inteiro vai vir contra o povo de Israel. O mundo inteiro vai invadir o território de Israel. Então nós teremos uma aliança do Ocidente, que é o Império Romano reavivado, o Império do Anticristo, que é os 10 chifres, aquele império que seria reavivado, que é uma das profecias que eu disse, né? E hoje, como eu disse para vocês, nós temos 9 países. A União Europeia, você tem o bloco da União Europeia, que é formado por 27 países, mas 9 países se uniram para formar uma força militar, ou seja, um exército. Um exército que vai marchar sob uma única bandeira, tá? Sob uma única bandeira. A bandeira da União Europeia, e eu não sei se vai continuar chamando União Europeia. Pode ser que mude, pode ser que assuma sobre si o nome do seu rei, ou do seu Messias, do Anticristo, tá? Então esta é a aliança do Ocidente. E você tem a aliança do Norte, que eu acabei de falar para vocês. Gog e Magog, ou seja, os países em torno do Mar Morto, eles também descerão para cercar Jerusalém, para invadir o território de Israel. Você tem uma aliança do Oriente Médio,
que são os países árabes. Salmo 83. Isso aqui eu tenho que ler para você, porque se você pegar e pesquisar aí quais são as palavras que são pronunciadas pelos ayatolás, né, e pelos líderes dos persas, que são que é o Irã, está aqui, irmãos, explicitamente no texto. No Salmo 83, o Salmo todo vai falar a respeito disto. E ele vai falar a respeito dos povos. Diz assim: ó Deus, não te cales. Versículo 1, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça, tramam astutamente contra o teu povo, e conspiram contra os teus protegidos. Dizem, versículo 4, vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Quem já falou isso? Ou quem fala isso constantemente? Os ayatolás, os iranianos, eles falam isso: nós vamos riscá-los do mapa, não haverá memória do povo de Israel. Então, isso aqui, irmãos, está falando a respeito de uma aliança que será feita pelos países árabes, e eles virão contra o povo de Israel também, pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti, as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os hagarenos, Gebal, Amon, Amaleque, a Filistia contra os habitantes, como os habitantes de Tiro, também a Assíria se alia com eles e se constituem braço forte aos filhos de Ló. Faz-lhes como fizeste a Median e a Cícera, como a Jabim e a ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor, tornando-se adubos para a terra. Então ele está falando, amados, que haverá também uma aliança oriental, do Oriente Médio, que se levantará contra o povo de Israel nos últimos tempos. Então aqui nós já temos 3 grupos. Nós temos o Império do Anticristo, nós temos a Aliança do Norte, que é Gog e Magog, e nós temos a Aliança do Oriente Médio, que são os países árabes, os países islâmicos. Porque até então, irmãos, eles toleram o povo de Israel. E ainda não tentaram nada contra o povo de Israel por causa dos Estados Unidos. Mas naquele grande dia, a palavra do Senhor diz que eles virão e cercarão o povo de Israel. E nós temos uma 4ª aliança. E qual que é esta aliança, amados? A 4ª aliança é a aliança do Extremo Oriente. A aliança do Extremo Oriente, encabeçada certamente pela China. Encabeçada pela China. Se você abrir a sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 9. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 9. Capítulo 9, versículo 13. A 6ª trombeta. O texto diz assim: o 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontram na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos, que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, e o mês, e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Você consegue imaginar isso? Os 4 anjos são 4 anjos, certamente 4 anjos caídos, 4 demônios, né, poderíamos chamar assim, que estão amarrados desde a queda. Eles não foi permitido a eles serem soltos e trabalharem junto com o diabo, junto com Satanás. Eles estão presos, amarrados, próximo ao rio Eufrates. É o que o texto diz. E eles estão preparados, reservados para hora, dia, mês e ano. Com que propósito? Para que matassem a 1/3 parte dos homens. A 1/3 parte dos homens. Hoje nós temos quantos seres humanos sobre a face da Terra? 7 bilhões. 7 bilhões dividido por 3. Vai dar 2,33, né? 2 bilhões 330 milhões de pessoas. É o que o texto está dizendo. E quem vai fazer isto?
Escute, o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu nome. Número, quem está dizendo isto? João está dizendo, eu ouvi o número do exército. 20.000 vezes 10 milhares. Faz a conta. 20 vezes 10, dá quanto? 200. 20.000 vezes 10 milhares, dá quanto? 200 milhões. 200 milhões é a população do nosso país. Me diz, quem tem 200 milhões de soldados? Somente um país que tenha mais de 1 bilhão de seres humanos na sua população teria 200 milhões de soldados. Assim, nesta visão contemplei os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. Qual que é a cor do uniforme dos exércitos da China, dos exércitos da Coreia do Norte? Qual que é a cor deles? Qual que é a cor da bandeira deles? Amarelo, cor de enxofre. Vermelho, cor de jacinto. Ou vermelho, cor de sangue, cor de fogo. Jacinto é vermelho. E o amarelo, cor de enxofre. Eu vou mostrar para você. Eu vou sair para mostrar para você. Tá? Calma aí. Aqui está o jacinto, amados. Jacinto é uma pedra. Aqui está o jacinto. Jacinto é uma pedra. Olha o vermelho do jacinto, presta atenção. Aqui está o enxofre. Essa é a cor do enxofre. É um tom diferente de amarelo, tá? E aqui estão as cores do Partido Chinês. Olha aqui, esse aqui é um desfile, tá? Vamos ver se eu consigo ampliar aqui para mostrar para os irmãos. Esse aqui é um desfile, irmãos, na Coreia do Norte. Olha as cores. Está vendo como que profecia não falha? Essa profecia foi feita, irmãos, há quase 2.000 anos atrás. Ele diz, olha, assim nesta visão, versículo 17 do capítulo 9 de Apocalipse, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. Está falando dos uniformes deles, dos soldados. Dos soldados. E ele continua dizendo, a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, fogo, fumaça e enxofre, a saber, pelo fogo, fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua cauda, e na sua cauda estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos, de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que não podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição.
Estão entendendo, irmãos? O texto é claro. A palavra do Senhor é clara. As profecias são claras. As profecias são claras. Para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do sol, do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los, para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon, ou seja, o lugar onde a batalha será travada. Só que nesse deslocar, irmãos, até este lugar, o texto diz que este exército... Ah, tá. Eu desconectei. Que o texto diz que este exército, irmãos, vai matar 1/3 dos homens sobre a face da terra, com suas armas. E provavelmente são ou armas biológicas ou então armas nucleares. Porque nós sabemos que a China tem esse poderio. Nós vemos lá o Xi Jinping, não é Xi Jinping, é o da Coreia do Norte. É o que estava doente. Vai falar dele hoje, então. Ele tem todo um armamento nuclear. E nós percebemos, irmãos, que eles têm essa potência, eles têm esse poder, esse poderio. Tá? Então, a invasão de Gog e o Armagedon se darão ao mesmo tempo. A Bíblia nos dá a entender que estas 3 alianças, a aliança do leste, ou do extremo leste, do nascer do sol, a aliança do oeste e a aliança do norte virão de lados diferentes para cercar e destruir o povo de Israel. Mas o Senhor lhes dará o livramento. O texto diz, amados, em Apocalipse, capítulo 19, porque Israel hoje não tem outro aliado a não ser os Estados Unidos. Na ONU todo mundo é hostil contra o povo de Israel. Ninguém gosta deles. Ninguém os quer bem. Ultimamente o Brasil. Ultimamente o Brasil. Mas ninguém os quer bem. Só tem como aliados os Estados Unidos, porque grande parte dos Estados Unidos são judeus. Grande parte do Senado americano é de judeus. A Câmara dos Deputados são judeus. Os poderosos dos Estados Unidos, grande parte deles são judeus. Então eles são um povo que estão aliançados. E naquele dia eles virão de todos os lados para cercar e destruir o povo de Israel. E esse será, irmãos, o momento em que eles vão olhar para os céus e dizer: nós pecamos. Nós abandonamos o nosso Deus. Nós rejeitamos aquele que de fato era o nosso Messias. Porque aquele que nós pensamos ser o nosso Messias, Kim Jong-un, isso, irmãos. É um imperador da Coreia do Norte, imperador, né? Então naquele momento, irmãos, eles vão clamar ao Senhor. E o texto diz que Jesus se manifestará em glória, porque eles estarão cercados de todos os lados e não poderão resistir aos seus inimigos. Não poderão resistir aos seus inimigos. É onde o Senhor Jesus fala claramente: quando vires o abominável da desolação, quando Jerusalém estiver sitiados de exércitos, aqueles que estiverem no campo, não entrem na cidade. Quem estiver na cidade, fuja para os montes. Sai de lá, não fica lá. Porque vocês vão passar por um momento de angústia tal qual nunca houve, nem jamais haverá. E naquele dia, o Senhor dará a eles o livramento. O Senhor dará a eles o livramento. Se nós lermos Joel no capítulo 2, o texto é claro e fala a respeito disso. Joel 2, eu vou ler, irmãos, porque nós ainda temos um tempo. Aguenta aí, é importante nós estudarmos as profecias
nesse momento que nós estamos vivendo? Só porque à medida que você vai vendo o que está passando na televisão, você vai percebendo que as profecias, elas estão se cumprindo, tá? Elas estão se cumprindo. Olha o que diz. Joel capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e dele sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Versículo 20. Mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, no deserto do Negev, ao sul de Israel. Lançarei a sua vanguarda para o mar ocidental e a sua retaguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. O Senhor pelejará contra eles. No capítulo 3, o Senhor fala a respeito da batalha que será travada e da forma como o Senhor os destruirá. Deixa eu encontrar, irmãos. Ele diz assim para o seu povo, Joel capítulo 3, ele diz assim, versículo 11, ele diz assim: apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali. Ó Senhor, faze descer os teus valentes, levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. O vale de Josafá é o vale do Armagedon, amados, onde essa batalha será travada. Lançai a foice, porque está madura. A seara, vinde, pisai, porque o lagar está cheio, e os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte. Jerusalém que será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Então a palavra do Senhor está dizendo que o Senhor pelejará pelo seu povo. O Senhor dará vitória ao seu povo naquele grande dia. Amém? Então hoje nós estamos vendo, irmãos, que existe uma boa mobilização no mundo inteiro. E certamente naqueles dias, após o arrebatamento da igreja, tudo isto será preparado. E quando chegar o momento, eles cercarão Jerusalém. Por quê? Se você pensa, né? Talvez você pense que a partir do momento que a igreja, ou que os vencedores forem arrebatados, que as primícias forem arrebatadas, que a igreja santa, que a igreja preparada for arrebatada, for tirada da face da terra. Às vezes você pensa que haverá uma falsa paz. E essa falsa paz, irmãos, não é para o mundo inteiro, entenda isso. Essa falsa paz é para o povo de Israel, para o mundo, menos para o restante da igreja que permanecer sobre a face da terra. Não haverá paz para nós. Se você não subir com Jesus, se nós não subirmos com Jesus quando Ele vier buscar a sua igreja, para poupá-los da grande angústia, da grande tribulação que há de vir sobre o mundo, se nós não subirmos, nós passaremos por um momento de terrível perseguição. Porque nós seremos, entenda, a igreja de Jesus que permanecer sobre a face da terra para viver esse tempo, será os únicos que vão olhar para este homem e vão entender e saber quem ele é, porque conhece a palavra de Deus. E vai dizer, como que eu vou aderir a este movimento? Como que eu vou aceitar esta marca? Como que eu vou me dobrar diante deste homem, se eu sei que ele é o próprio anticristo?
Então não será um tempo de paz. É um tempo de falsa paz para o povo de Israel, porque eles vão voltar a sacrificar, a adorar a Deus no templo de acordo com os ritos antigos, né? Eles terão esse direito de fazê-lo. Para o mundo estará se reerguendo de uma catástrofe, o mundo estará se reerguendo de uma crise sem precedentes. E ali ele vai levantar o sistema monetário, né? De certa forma, vai te dar um super crédito inimaginável, talvez você não consiga imaginar. Mas para isso você vai precisar aceitar a sua marca, ou sobre a mão direita, ou sobre a fronte. E aqueles que não se submeterem, aqueles que não aceitarem, estarão debaixo de perseguição. Severa perseguição. Está escrito no capítulo 12 de Apocalipse. Então o dragão perseguiu a mulher que dera à luz um filho. Embora o Senhor se comprometa de alguma forma a ajudar o seu povo, porque ele diz, Deus deu a ela as asas da grande águia e a levou para o deserto, um lugar que estava preparado para que ali ela permaneça por 42 meses, 1260 dias, ou seja, metade deste período de tempo, 3 anos e meio bíblicos. Então, se você parar para pensar, você vai entender que não se trata de um tempo de paz para nós. Não se trata de um tempo de paz para a igreja. Muito pelo contrário. Aí que a perseguição que nós, às vezes, irmãos, pensem, às vezes nós vemos essa perseguição acontecer em lugares extremos, como países comunistas, em países de extremismo islâmico, onde eles matam as pessoas pelo simples fato de serem cristãos. E se essas pessoas que se declaram cristãos não querem renunciar ao seu Cristo, não querem renunciar à sua fé, essas pessoas são decapitadas. Então essa é a perseguição que nós vemos. Mas a Bíblia diz que naquele dia o mundo inteiro estará debaixo de perseguição, porque o mundo inteiro estará debaixo da liderança desse homem. Esse homem estará totalmente, irmãos, totalmente dominado pelo próprio Satanás, pelo próprio Lúcifer. E eu pergunto para você, está você preparado para enfrentar isto? Está você preparado para enfrentar isto? Você está pronto para enfrentar isto? Você está pronto para lidar com isto? Ah, pastor, isso não está acontecendo. Não, isso aí é extremismo religioso, né? Isso aí, as coisas não vão ser desse jeito, não. O mundo vai voltar a ser como era antes. O mundo nunca mais vai voltar a ser como era antes. Nunca mais. Eu lamento te dizer isto. O mundo nunca mais vai voltar a ser como era antes. Olha o que eles estão fazendo no mundo inteiro, irmãos. As pessoas não têm mais direito de ir e vir. As pessoas não têm mais liberdade. As pessoas não têm mais liberdade. E o que será que eles vão inventar, irmãos, para poder nos devolver parte da liberdade? Esses dias eu estava dando uma olhada aqui, eu posso até colocar no grupo da igreja, ou até mesmo no Instagram da igreja. Hoje você tem um dispositivo que você coloca sobre a sua pele. E ele coloca um tecido, um material biológico dentro da sua pele. Não é um chip, é um material biológico dentro da sua pele. E através desse material biológico, esse negócio que você coloca sobre a sua pele, você pode colocá-lo aqui, você pode colocá-lo aqui, não importa onde você coloca. Ele já existe, é uma empresa. Ela faz toda a leitura do seu organismo. Você não precisa mais tirar sangue para fazer exames, você não precisa mais ir ao médico para consultar, porque o médico ele te monitora à distância. Você não precisa mais tirar sangue para poder medir a sua glicemia. Você não precisa de nada disso, porque ele passa e você abre a tela do seu computador e ele vai dizer como está o seu organismo, como está o seu corpo. E eu pergunto para você, o que será que eles estão criando como desculpa para devolver a mim e a você a liberdade? Vamos fazer uma inferência, não estou dizendo que vai ser assim. Vamos supor que todo mundo no mundo tenha esse sistema de monitoramento em si. Irmãos, não tem mais problema, não tem mais dor de cabeça.
Porque eu sei, nós fazemos a leitura, eu sei quem está com vírus, quem não está, quem está doente, quem não está. E eu posso ir direto naquela pessoa que está doente, que está com vírus, e dar a ela uma solução, dar a ela um remédio, dar a ela uma vacina. Porque eu consigo monitorar. Através desse equipamento, eu consigo monitorar. Então eles podem trazer essa desculpa para mim e para você. Vocês vão precisar agora ser monitorados. Porque aí nós nunca mais vamos passar por uma situação como a que nós estamos passando. Porque quando iniciar, a primeira pessoa for contaminada, nós já saberemos que ela está contaminada e nós já poderemos ir lá e poder resolver a situação, isolar essa pessoa e tratar essa pessoa. Isso existe. Estava vendo aqui. Isso existe. Isso. Deixa eu mostrar aqui. Estão conseguindo ler, irmãos? Cientistas desenvolvem. Então, isso já não é mais ficção científica, isso é verdade. E se nós notarmos, se nós ficarmos atentos, irmãos, nós vamos perceber. Nós vamos perceber. Glicose, colesterol, tudo. Faz toda a leitura em tempo real. E se nós formos de fato, irmãos, perceber e que as profecias estão se cumprindo, tudo está caminhando para esta direção. A OMS, que é um braço da ONU, está tomando frente de tudo isto. Macron, né? Você abriu lá para mim. Aquele que eu te mandei. Então nós percebemos, Macron, né? É ele quem está encabeçando isto. Ele já tem ali os seus nomes, Putin e Macron sugerem cúpula sobre Covid-19 no Conselho. Então, presta atenção, é só você prestar atenção, irmãos, nas notícias, no que está acontecendo no mundo. Por ocasião desta crise humanitária, desta crise na saúde mundial. E por enquanto é só a crise na saúde, mas você vai ver que quando vier a crise financeira, quando ela bater, e provavelmente ela vai bater no próximo ano, ela será sentida, o impacto será sentido no próximo ano, você vai ver que eles vão se movimentar ainda mais. Só fica atento e santifique a sua vida. Porque a palavra do Senhor é clara, sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Se você ainda não assumiu um compromisso com o Senhor Jesus, se você ainda não nasceu de novo, e como nós nascemos de novo? Nos rendendo ao Senhorio de Jesus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Não é uma religião. Porque se fosse fazer parte de uma religião, irmãos, seria muito mais fácil. Não, eu preciso reconhecer que eu sou um pecador, que eu preciso de Jesus para que os meus pecados sejam perdoados. Ele morreu para que os meus pecados fossem perdoados. E quando eu recebo como Senhor e Salvador da minha vida, Senhor e Salvador da minha vida, e me comprometo a segui-lo, me comprometo a obedecê-lo, a fazer a vontade dele, Ele me salva. Ele me tira da minha condição de condenado e me faz filho de Deus. A palavra do Senhor em João, no capítulo 1, no versículo 12, diz: mas a todos quantos o receberam, porque os judeus o rejeitaram, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, eu preciso verificar, sou um genuíno cristão? Sou um genuíno discípulo de Jesus? Ou eu sou apenas alguém que se simpatiza com o cristianismo e com a pessoa de Jesus Cristo? Eu creio num Jesus que é histórico, ou eu creio num Jesus bíblico, que é o Filho de Deus, que nasceu de uma virgem, que morreu e foi sepultado, morreu numa cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou e subiu aos céus e está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso? Em quem eu acredito?
Eu vou à igreja porque é conveniente para mim ir à igreja? Porque é religioso para mim ir à igreja? Ou eu vou à igreja porque eu sou um cristão, porque eu amo Jesus, porque eu quero fazer a vontade do Senhor Jesus? Você precisa começar a verificar isso. Você precisa começar a analisar a sua própria vida. Você é senhor da sua própria vida. Você é senhora da sua própria vida. Você faz o que te dá na telha. Você faz o que te agrada. Sim, você satisfaz as suas próprias vontades, ou você primeiro pensa, peraí, isso agrada a Deus? O Senhor Jesus vai ficar contente comigo, ou eu vou entristecer o coração de Deus? Sabe por quê? Porque Senhor é aquele que manda, é o dono, é o proprietário. Então quando eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, eu estou recebendo Ele como Senhor, dono, proprietário da minha vida. Eu não faço mais o que eu quero, eu faço o que agrada ao coração dEle. E Ele se torna responsável por mim. E a promessa dEle é: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está prestes a fazê-lo. Ele está prestes a nos levar embora deste mundo. E o texto diz: eu virei como ladrão de noite. Sem aviso prévio. Eu virei como ladrão de noite. Mas aquele que é sábio, aquele que conhece a palavra de Deus, ele vai conseguir discernir, perceber o que está acontecendo. Olha as profecias se cumprindo. Olha as dores de parto. Sim, o princípio das dores. Terremotos, maremotos, pestes, fome, guerras, rumores de guerras. Olha o que está acontecendo. Nunca, amados, escute isso, nunca, você sabe disso. Pergunta para o seu avô, eu perguntei para minha avó esses dias. Vó, a senhora se lembra de algo ter acontecido da maneira como tem acontecido? Minha avó nasceu em 1930. Ela tem 90 anos. Eu perguntei para ela, a senhora se lembra de algo ter acontecido? Nunca ouvi falar. A gente sabia que tinha gente que ficava doente, em alguns lugares ficavam doentes, mas nunca a nível mundial. Isso é só nós lermos história. Nunca aconteceu assim, irmãos. E por que está acontecendo assim? Para abrir os meus e os seus olhos. O Senhor Jesus está voltando. E se você não estiver preparado, você vai ficar aqui. Não leve isso que nós estamos falando na brincadeira. Não pense que as coisas vão voltar a ser como eram antes. O planeta está gemendo, a criação está gemendo, não suporta mais estar debaixo do jugo do pecado, debaixo da maldição que o nosso pai Adão trouxe sobre o planeta, sobre a criação de Deus. Não suporta mais, tudo geme, tudo estremece, porque está aguardando o momento em que os filhos de Deus se manifestarão. E quando os filhos de Deus se manifestarem, Jesus virá com eles, porque Jesus é quem os trará consigo. E trará um novo tempo de paz. Só que para que esse momento chegue, irmãos, haverá uma angústia e uma tribulação e um sofrimento qual nunca houve, nem jamais haverá. Então se prepare. Fale com Deus. Pega um pedaço de papel como esse e comece a listar tudo de errado que tem na sua vida. E trabalhe para remover da sua vida. Se arrependa diante de Deus. Peça perdão ao Senhor. Conserte-se com o Senhor. Porque Jesus te ama. E Ele não vai tirar você. Ele não quer deixar você aqui. Ele quer levar você. Mas Ele só vai levar quem estiver pronto para se encontrar com Ele. Quem estiver pronto para subir com Ele. Se prepare. Não se deixe distrair. Se prepare para se encontrar com o Senhor. Eu quero orar com você. Vamos falar com Deus. Se você tem o que consertar com Deus, fale com Ele. Vamos nos consertar neste momento. Pai, Senhor, nós nos achegamos ao Senhor e te agradecemos pela tua santa e maravilhosa palavra. Muito obrigado por falar conosco, muito obrigado por nos ensinar, muito obrigado, Deus, por nos despertar, porque o Senhor se importa, o Senhor nos ama. Sim, meu Deus, o Senhor não quer que nós fiquemos aqui, muito pelo contrário, o Senhor quer nos poupar de toda esta angústia, de todo este sofrimento, de toda esta perseguição sem precedentes que há de vir sobre o mundo.
Nós queremos pedir ao Senhor que nos perdoe nesta noite. Nos lava, nos limpa, nos purifica, nos alveja com o precioso sangue de Jesus. Pai, nós queremos, Deus, nos aliançar, nos comprometer contigo, de que faremos a tua vontade, de que obedeceremos a tua palavra, Senhor. Porque os que te amam são os que obedecem a tua palavra, são os que obedecem os teus mandamentos. Nesta noite eu te peço, santifica os meus irmãos e as minhas irmãs. Lava suas vestes no precioso sangue de Jesus. Pai, mais do que isso, eu peço que o Senhor possa fortalecê-los com o poder do Espírito Santo em seus corações, para que eles permaneçam firmes diante de ti. Cerca-os, Deus, com os teus anjos e proteja-os, Deus, em todo e qualquer ambiente hostil à vida e à santidade deles. No nome do Senhor Jesus, ajuda o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor continue guardando e livrando de todo o mal, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te agradecer por você ter estado conosco. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço os meus irmãos, os membros da nossa igreja Batista Livre, né, aqui em Uberlândia, Batista Videira, perdão, irmãos. Que a Vanessa tá aí. A Vanessa está aqui. Perdão, irmãos. Batista Videira, que estão conosco, Deus te abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus, tá? E eu quero agradecer também a Vanessinha. Vanessa, está no Rio, Vanessa. Deus te abençoe, te guarde, te proteja você e sua família, no nome de Jesus. O Pedro, né? A Ana Paula, o Will, Tava esquecido. a Márcia, o meu tio André, o Jefferson Araújo, a minha tia Rosa, a Carla Cristina, o Marcos Alexandre, o Rogerinho, a pastora Pâmela, o pastor Marcelo também estiveram conosco, a Natália, a Jaqueline, o Alisson. Que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus, a sua vida, tá? Poderosamente. Entregue a sua vida, o seu coração para Jesus. Você que ainda não assumiu esse compromisso com Ele, não é religião, porque religião não vai ajudar ninguém. E semana que vem eu vou falar a respeito disso. O projeto é unificar todas as religiões. Não deixe de estar conosco semana que vem. Amém? No nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te sustente, te dê graça, te livre de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Terça-feira nós estaremos aqui em oração, um momento de oração, tá? Às 19h30. Esteja conosco no nome do Senhor Jesus. Na quinta-feira também nós estaremos aqui em oração, no nome do Senhor Jesus. Uma palavra de fé, oração. E não sabemos, parece que algumas igrejas estão retomando seus cultos, mas nós vamos ver direitinho o que é melhor, né? E talvez nós estaremos nos reunindo na igreja aos domingos. E somente aos domingos, tomando todos os cuidados, cadeiras distantes umas das outras, né? Mas se for, nós estaremos avisando previamente, mas mesmo assim, né, nós gostaríamos de estar transmitindo o nosso culto, tá? Mas se não, esteja aqui conosco, vamos continuar estudando as profecias e fortalecendo a nossa fé em nome do Senhor Jesus. Que Deus poderosamente te abençoe e te guarde. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Sua graça pra vencer.